Eu creio que esse já é o 13º ano que eu sou pastor da igreja e eu nunca vi um fenômeno como esse de hoje. Uma escola dominical que tinha gente em pé lá atrás, não tinha nem lugar para sentar e um culto tão vazio. Acredito que o Dia das Mães, o trânsito e o frio, ou uma combinação aleatória desses elementos, devem ter freado os irmãos na sua devoção de culto a Deus hoje à noite. Irmãos, Lucas capítulo 23, convido a abrirem suas Bíblias. 3, o episódio da crucificação de Cristo. Nós temos 2 homens sendo crucificados junto com Jesus. E é esse diálogo com esses homens, a circunstância que envolve a crucificação com esses 2 homens, que é a nossa temática de estudo, de sermão nessa noite. Lucas capítulo 23, e vou ler a partir do versículo 32, irmãos. Lucas 23, 32, até o final dessa divisão, que termina no versículo 43. Lucas 23, de 32 em diante, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, que é Jesus, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se também, zombando dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, nós estamos aqui vendo Jesus nos seus últimos momentos de vida e 2 outros homens também. Eles estavam ali enfrentando a morte. E eu garanto, irmãos, que talvez na história recente do nosso país, em nenhum momento as coisas estiveram tão perigosas como estão hoje para nós. Nós nunca estivemos tão próximos da possibilidade da morte como nós estamos todos os dias. Pense consigo, como nós estamos sendo ameaçados. Primeiro, a questão de segurança pública é notória. Qualquer pesquisa por aí, pesquisa de insatisfação do povo, pesquisa de prioridades das ações públicas, todas elas indicam ou saúde ou violência ocupa o topo da preocupação dos brasileiros. E as duas coisas têm a ver com morte, não é verdade? Porque uma saúde muito ruim, uma preocupação ou um sistema público de saúde ruim também leva as pessoas à morte. Quando você fica doente, você vai no hospital, você não sabe se você vai sair. Outro dia, conversando com alguém, os irmãos sabem que eu tive dengue recentemente, conversando com alguém que precisou do sistema público para ser diagnosticado por dengue, e a pessoa foi diagnosticada com, qual o nome? Aquele negócio é câncer no sangue? Leucemia, todo mundo sabe, menos eu. Leucemia, por quê? Porque as plaquetas caíram e o médico olhou o exame de sangue e constatou: olha, você está com leucemia. E na verdade era só dengue, porque esse é um dos efeitos da dengue, faz as plaquetas caírem. Eu fui para o hospital um dia com gota, um ataque de gota, e o meu pé que não podia nem colocar a mão nele, que doía demais, e o médico constatou: olha, você de noite bateu esse pé em algum lugar e está inchado por causa disso. Ele não soube diagnosticar nem uma gota. Enfim, saúde, sistema, a segurança pública,
nós somos ameaçados, os bandidos saem da cadeia rapidamente. Um assassino que é condenado a 30 anos de prisão, cumprindo 1/6 da sua pena, ele já pode sair em liberdade condicional. O que é isso, irmãos? E vai sair para cometer mais crimes. Vocês sabem que no dia de hoje, o Dia das Mães, 30 mil presos foram colocados na rua para poderem visitar as suas mães. Outro dia alguém falou, né, saem 30 mil e voltam só os 30. É mais ou menos isso que acontece, fazendo com que o dia de hoje, o Dia das Mães, seja um dos dias mais perigosos do ano, por causa do indulto do dia. Então, alguns presos cometem o crime só durante o dia, porque voltam para a cadeia à noite e já pode voltar com um dinheirinho no bolso. Olhem que terrível. Mas não é só isso, nós somos ameaçados nas mais diversas esferas. Pensem no trânsito. Outro dia, há 2 semanas, li a reportagem: pai e filha morrem em acidente de moto na Marginal Pinheiros. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu não passei de moto ali com a Sara na minha garupa. E aquela notícia não foi sobre mim, graças a Deus, mas foi uma família ali afetada. Pessoas que às vezes perdem a vida no trânsito porque discutem, porque um fecha o outro. E nós vemos isso, amanhã cedo você vai ver isso. Você vai sair para ir para o trabalho e 1 palmo de espaço é disputado a tapa no trânsito de São Paulo. Nós vivemos aqui em São Paulo, uma grande metrópole, e garanto, irmãos, viver aqui é morrer um pouquinho por dia. É terrível, não é fácil. Não é à toa que muitos de nós pensam a mesma coisa: eu quero ir para outro lugar. Mas, infelizmente, foi-se a época em que o interior de São Paulo, por exemplo, era um lugar tranquilo para se viver. E estatística, de uma maneira, crimes por pessoa, o interior está ainda mais violento do que a própria capital. Isso faz com que a gente viva uma vida de tremenda insegurança, não é verdade? Ora, seus filhos saem de manhã e você fica ansioso por eles voltarem. Você não pode mais sair à noite, você não pode mais levar a esposa para comer uma pizza na pizzaria porque tem arrastão, você não pode sair, enfim, você está limitado, absolutamente limitado. E como você se sente? Eu te garanto, tem gente que está ficando neurótica por causa disso. Tem gente que está entrando em pânico por causa dessa situação de insegurança. Como eu e você podemos viver uma vida diferente, ou como nós cristãos podemos ter um sentimento diferente diante desse estado de calamidade pública ligado à segurança que nós vivemos? Como é que nós podemos fazer isso? Acredito que a morte para nós, irmãos, é uma grande oportunidade, ou melhor, a ameaça da morte é uma grande oportunidade para nós praticarmos a dependência de Deus. Nós, mais do que nunca, necessitamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, crendo que Ele tem cuidado de nós. Jesus Cristo aqui não só ele estava enfrentando a morte, ela viria dali alguns momentos, mas nós temos também padrões. Nós temos 2 homens sendo crucificados, um de um lado, outro do outro, que mostram para a gente um jeito certo e um jeito errado de encarar a ameaça da morte. O que nós podemos constatar no texto a respeito disso? Irmãos, em primeiro lugar, vamos lembrar bem aqui, ou vamos recordar a história em que Jesus estava vivendo, o momento que Jesus estava vivendo. Ele estava sendo crucificado. Diz que ele foi levado para um monte chamado Calvário ou Caveira. Possivelmente aquele monte tivesse esse nome, Monte da Caveira, porque talvez as pedras ali no monte formassem ou lembrassem o aspecto de uma caveira, por isso que ali era chamado Calvário ou Caveira, por causa desse aspecto. Existem 2 possíveis lugares hoje em dia que são identificados no entorno de Jerusalém, que são ali os possíveis lugares onde Cristo teria sido crucificado, ou no um ou no outro. São 2 montes em que aparece essa figura da caveira. Mas o que é importante lembrar? Que em todo tempo Jesus é questionado a respeito do fato de ser rei. Você não é rei, diziam o pessoal lá, as autoridades lá embaixo. Salva a ti mesmo. O ladrão da cruz falou: você não é rei? Salva a ti e a nós.
Por 3 vezes é dito: se você é rei, faça isso. E parece que o momento de escárnio de Cristo estava sendo assim enfatizado e ampliado até. Eles estavam ali tirando um sarro de Cristo pelo fato de ele ser rei. E em cima da cruz escrito: este é o rei dos judeus. Como acontecia? As cruzes continham a acusação contra aquele que estava sendo morto. Então, Jesus, este é o rei dos judeus, era a acusação. Ele se dizia rei, então, portanto, estava sendo crucificado por causa disso. Toda cruz tinha uma plaquinha em cima com a acusação, e essa era a acusação de Cristo. O cenário se completava, porque antes, a narração anterior, quando Jesus Cristo é açoitado, quando Jesus Cristo sofre a surra de varas também, com os azorragues também, os açoites tinham na ponta uma espécie de umas pedrinhas com ganchos, com pequenas farpas, né? Então, quando o açoite vinha, a pele era rasgada. Era assim que eram feitos os azorragues, os famosos azorragues. Jesus então foi açoitado, surrado, e também os soldados bateram nele, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa e um manto sobre as suas costas e batiam nele enquanto se ajoelhavam, dizendo: ó rei dos judeus, ó rei dos judeus. Então percebam, irmãos, o aspecto de ele ter sido chamado de rei, a acusação dele, todo o contexto de sofrimento envolveu este fato de que ele era rei. Lucas é o único evangelista que descreve o cenário da crucificação com detalhes mais precisos. Por exemplo, ele é o único que fala como as cruzes estavam dispostas. É somente através de Lucas que nós sabemos que a cruz de Jesus era a central, e que de um lado estava um malfeitor e do outro lado estava um outro malfeitor. Isso compunha todo o quadro. Por quê? Porque o que estava sendo simulado ali no Calvário era uma sala do trono, em que o rei ficava no meio e do seu lado os conselheiros, um de um lado e o outro do outro. Dá para entender? Perceberam que ali, qual era o quadro de tamanho sofrimento, de tamanho descaso contra o nosso Salvador? Por isso, Jesus estava ali por causa do reino, por ele ser rei, e isso não foi compreendido por ninguém. Nós temos 2 ladrões, 2 bandidos. Os outros evangelhos colocam de maneira mais... apresentam a característica deles aí, que pode ser até que eles eram assassinos, de acordo com a palavra que são usadas, das palavras usadas para descrever esses 2 malfeitores. Um estava à direita, outro estava à esquerda de Cristo. Os 3 enfrentando a morte. E nós temos aqui um dos bandidos que é interessante, né? Nós temos aqui num outro evangelho uma narrativa assim, que os 2 estavam criticando Cristo. Os 2. Mas parece que em algum momento, alguma hora da crucificação, um deles teve uma atitude mudada. Um deles passou a ver Jesus de maneira diferente, de maneira diferenciada. E eu ouso dizer aqui, irmãos, que foi por causa das declarações de Jesus Cristo na cruz. O texto que nós lemos só tem uma das palavras da cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava sendo crucificado e as ações de Jesus eram todas voltadas para Deus. A sua cabeça era cheia de desejo de perdão, de aproximação, de conciliação de Deus com os homens. Enquanto era crucificado, morto por algo que não fez, por um crime que não foi cometido. Irmãos, nós fomos atingidos por esse Cristo. Essa palavra de salvação atingiu o nosso peito, encheu o nosso coração e deveria guiar os nossos passos. O nosso testemunho deveria transformar o que as pessoas à nossa volta pensam a respeito da morte. Deveria.
E eu acho, então, que uma palavra como essa de Cristo, ou esta ou outra, fez com que um dos malfeitores, que até aquele momento criticava e blasfemava, ele fosse convertido pelo testemunho de Cristo na cruz. E quando Cristo fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, esse é meu maior argumento para falar que o ladrão se converteu no meio do processo, no meio da crucificação. Quando Cristo fala, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é diferente de quando nós pedimos perdão. Se eu dissesse isso a respeito de você, Pai, perdoa porque, olha, o Newton não sabe o que fez, o pastor Ediano não sabe o que fez, o presbítero Marco não sabe o que fez. Se eu dissesse isso, isso era uma manifestação de desejo. Então somente, Pai, o meu desejo, eu queria tanto que o Senhor perdoasse ele, fulano. Mas não era isso com Cristo. Nós estamos falando de um intercessor que estava dizendo isso, como eu e você somos. Nós estamos falando de um mediador. Dá para entender a diferença? É aquilo que Hebreus fala, gente, ele é o autor e consumador da fé. Hebreus também diz que ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício perfeito através dos quais o pecado é perdoado. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele não só está manifestando um desejo, mas ele está consumando. No momento da crucificação, Jesus está trazendo salvação a muita gente. E aqueles próprios que ali maldiziam. E você vê, peguem, se você depois em casa puder fazer isso, faça uma harmonia do texto. Peguem todas as referências dos 4 evangelhos da crucificação e coloquem uma do lado da outra. E somem elas e tentem fazer um texto só. Que riqueza vocês vão encontrar. Depois dessa hora que Jesus fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e ele morre, e o céu se escurece, há uma eclipse, há um terremoto, túmulos se abrem, pessoas mortas voltam à vida, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e as pessoas que estão debaixo da cruz olham para ele e dizem, ele era de fato de Deus. Os soldados que estavam escarnecendo chegam a essa conclusão, ele era de fato o rei. Ele trouxe de fato salvação. E um dos homens ali do lado experimentou isso, e o outro não. Naquela hora, o que a gente percebe então, no momento da morte, os nossos pensamentos voltam-se para Deus. Todo mundo volta para Deus, todo mundo. E quem não conhece, quem não é cristão, também volta para Deus. Sabe por quê? Porque o joelho que não se dobra em adoração, ele se dobra em submissão de uma maneira ou de outra. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, é porque vão reconhecer uma hora que de fato Deus é Deus e que Jesus é o Salvador e voltará como juiz. Aqui, os dois pensamentos dos dois voltam-se para Deus. Vocês perceberam que os dois, um de cada lado, elegeram Jesus como seu assunto particular, quer seja para o bem ou para o mal. Mas os dois estavam falando a respeito de Cristo na hora da morte deles. Nós vemos um olhando para Cristo e blasfemando, e agora o outro olhando para Cristo e até repreendendo o primeiro. Mas o pensamento de todo mundo se volta para Deus. Alguns vão fazer igual o ladrão da cruz que vai criticar. Onde estava Deus quando essas coisas aconteceram? Onde estava Deus quando a agressão foi cometida? Onde estava Deus quando o acidente aconteceu? Onde estava Deus quando o câncer se desenvolveu? Onde está Deus nessa hora? Não é assim que muitos agem? Essa é a rebeldia que é latente. Mas o outro lembrava-se de Deus de uma maneira bem diferente, com um temor,
certeza de que Jesus provinha de Deus. Olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós vemos hoje em dia um aumento da religiosidade tremenda, não é? As igrejas evangélicas crescem de uma maneira que o censo mostra com muita clareza. Nosso país nunca foi tão evangélico como nos nossos dias, pelo menos no papel, nos números, no censo. Mas infelizmente isso não tem alterado a ética do brasileiro, ou melhor dizendo, ao contrário, o brasileiro nunca foi tão descumpridor das leis como tem sido em nossos dias. A ética tem piorado em vez de melhorar. Algo muito estranho, não é? Mas uma segunda coisa interessante é de que o cristão nessa hora tem consciência de pecado. Tem consciência dos seus erros. Alguns relatos interessantes nessa hora. Eu me lembro de que quando houve aquele acidente 11 de setembro, quando houve o ataque terrorista aos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, e as pessoas ficaram presas no prédio sem poder sair, antes de ele desmoronar, elas começaram a ligar para os seus familiares, e outro dia eu estava lembrando, né, desse fato e do que foi registrado em algumas secretárias eletrônicas. Pessoas que não acharam seus familiares, registraram mensagens em secretárias eletrônicas. Deixa eu aqui reformular para ficar claro. Aqueles que estavam presos no prédio sem poder sair, que depois viriam a morrer porque os prédios desabaram, ligaram para os seus queridos, não acharam e ficou registrado em algumas secretárias eletrônicas. Olha, eu realmente te amo, me perdoe por coisas que eu fiz, eu amo vocês. Nesse momento de proximidade da morte, a gente começa a perceber que talvez a gente não tenha levado a melhor das vidas. Que coisas que nós fizemos poderiam ter sido feitas melhores. E nós devemos aproveitar essas coisas. Se nós nos sentimos ameaçados, nós precisamos olhar para dentro de nós e aproveitar a oportunidade que a presença da morte nos traz. Eu preciso olhar para mim. O segundo ladrão da cruz, repreendendo o primeiro, disse o seguinte: olha, nós merecemos estar aqui. Nós estamos aqui como fruto dos nossos atos. O primeiro não via isso, mas aquele que tem fé em Cristo Jesus na sua vida tem que revelar esse aspecto. A presença da morte precisa me mostrar erros. A crucificação de Cristo fez com que pessoas tivessem atitudes completamente diferentes uma da outra. Em particular, dois homens estiveram envolvidos na crucificação. Um por ação direta e outro por omissão. Por ação direta nós temos Judas, que foi o traidor, que foi quem entregou Jesus, que disse ao Sinédrio. Lembre-se, irmão, Jesus está num momento de alta popularidade. Ele tinha acabado de chegar de Betânia, a cidade vizinha de Jerusalém, na qual ele fez ali a ressurreição de Lázaro. E vindo de Betânia para Jerusalém, poucos quilômetros de distância, no caminho as pessoas colocaram folhas de ramos pelo chão, e é o chamado Domingo de Ramos, né? Que vem um domingo antes da Páscoa, na qual Jesus foi aclamado rei, hosanas ao que vem em nome do Senhor. Se Jesus não poderia ser pego durante o dia, no momento que ele estaria cercado de centenas, talvez milhares de pessoas. A polícia do Sinédrio, a guarda do Sinédrio, tinha que saber do momento em que Jesus estivesse, de preferência, sozinho, de noite, para que a sua captura fosse facilitada. A guarda podia ser linchada se fizesse isso no meio de uma multidão que ovacionava Jesus. E o homem responsável por entregar a hora, o momento exato, foi Judas. Olha, ele vai estar lá no Jardim das Oliveiras com os seus discípulos e vai estar sozinho.
E foi um destacamento do Sinédrio lá para capturá-lo. Ora, não existia TV, não existia nada desse tipo naquela época. Quem eles deveriam prender? E Judas deu o sinal: aquele que o beijar. Esse é Jesus e é esse que vocês vão ter que prender. E assim é que Jesus é entregue à morte com um beijo de Judas. Ele recebe as suas moedas de prata por causa disso, mas ele sabe que fez alguma coisa errada e ele se mata por causa disso. Nós temos 2 relatos da morte de Judas, um dos evangelhos e outro no livro de Atos, no primeiro capítulo. Tudo indica que o campo de sangue, o lugar onde Judas se enforcou, ele deve ter ficado muito tempo pendurado, ao ponto do livro de Atos dizer que ele foi partido ao meio. Ele partiu-se ao meio. Então demorou-se um certo tempo para o seu corpo ser achado, e quando chegou, o peso do corpo fez com que ele tivesse já separado uma parte da outra. Mas ele morreu, se enforcou ali naquele lugar chamado campo de sangue. Ter consciência do pecado, mas não ter consciência da salvação, não adianta nada. Isso só vai levar à morte. E foi isso que Judas fez. Ele sabia que havia feito coisa errada, mas não encontrou perdão. O suicídio talvez seja uma das coisas mais covardes que um ser humano possa fazer, porque foge, ele tem consciência de que algo está errado, mas foge absolutamente de um processo de resolver. Não há nada mais triste do que ouvir um cristão dizendo que quer morrer. Isso é a atitude de Judas. Mas Pedro foi pela omissão, participou do processo da crucificação pela sua omissão. Ele foi identificado como um seguidor de Cristo e de fato parece até que ele começou bem corajoso quando ele cortou a orelha do soldado que vinha tentar prender Jesus, e Jesus imediatamente reconstituiu a orelha daquele homem. Ele é identificado como um seguidor de Cristo. Lembre-se que eles estavam em Jerusalém e Pedro não era da região. Pedro era do norte. Pedro era da região de Cafarnaum. E então uma das mulheres fala: eu reconheço o sotaque, vem da região lá de Nazaré. E Pedro então pragueja e diz: não conheço esse homem, e o galo canta. Os irmãos conhecem bem a história. Mas a grande diferença é que há um arrependimento, há uma reconciliação. Assim como ele nega Cristo 3 vezes, Cristo o chama de lado e o recompõe, se reconcilia com ele e dá a oportunidade de, das mesmas 3 vezes, dizer que o amava. Essa é a grande diferença, a consciência de pecado que leva à vida. 2 homens cônscios dos seus pecados, um que morre, um que vive. Deus quer que vivamos conscientes do nosso pecado e que nos lavemos com constância. Como eu sempre digo aos irmãos, mais limpo não é aquele que nunca se suja, mais limpo é aquele que sempre se lava. Em vez de disfarçar os pecados, lavem-se com constância para que ele não impregne nossa vida e não nos leve ao fundo do abismo. Nós vemos uma coisa também, que ambos ali reavaliam seus valores. Possivelmente aqueles homens cometeram os seus crimes em função da sua visão política. Isso é o que algumas pessoas acham. Talvez esses 2 homens fossem zelotes. Zelote era uma espécie de um partido político da época, um pouco pior do que o PSTU é hoje. É um partido político que defendia pegar em armas para livrar Israel da mão dos romanos. E por causa disso, matar soldados ou roubar pessoas romanas para dar para a causa, ou alguma coisa desse tipo, fez com que eles fossem presos e condenados. Mas nessa hora, enquanto o assunto era reino, o segundo homem, o segundo crucificado, diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vejam os irmãos que toda a prioridade de vida dele agora está sendo colocada em xeque. Eu estou morrendo e tudo por aquilo pelo qual eu lutei parece que não valeu de nada, porque eu ainda tenho ânsia pelo reino.
O reino não é claro para mim. Eu não consegui atingi-lo, conquistá-lo, vivê-lo. Esse reino pelo qual eu vivi não me dá prazer na hora da morte. Eu preciso do reino de verdade. Hoje nós voltávamos para casa depois de termos almoçado fora. E nós passamos em frente ao estádio do Morumbi, no qual está tendo por esses dias, ontem e hoje, o show do One Direction. Não é isso? Eu falei direito? É assim que se pronuncia? One Direction. É isso? Beleza. Ok. É Direction. Bom, o que eu achei de muito impressionante foi o tamanho da fila que estava na frente. Ontem a Sônia me falou do que aconteceu, né? Parece que o show foi até altas horas, mas o One Direction mesmo se apresentou durante 1 hora. Né? 10 músicas, sei lá, e o resto foi só as bandas de introdução. Mas tinha uma fila gigantesca na porta em pleno meio-dia. Sei lá há quanto tempo aquela fila está lá, talvez o pessoal se acampasse lá, um monte de jovens, e eu passei por ali, olhei e pensei, puxa vida, hoje é dia das mães. Tudo bem, né? Você não vai estar na igreja nessa hora, ninguém ali é crente. Mas nem o dia das mães, o pessoal preferiu ficar na fila do One Direction do que passar o almoço domingo das mães com as mães. Que prioridades são essas? Não é verdade? Puxa vida. As prioridades estão todas trocadas. Se você enfrenta a morte, olha que coisa interessante, quando alguém está de fato na iminência da morte, você não lembra nem de se vestir. Eu estava uma vez num hotel nos Estados Unidos e tocou no meio da madrugada a sirene de incêndio no prédio. E você precisa ver o estado das pessoas lá embaixo. Tinha gente com roupas de baixo, literalmente. O pavor da morte faz com que você não pense em nada. Tudo vira supérfluo diante da morte. Não é verdade? Deixa eu pegar o meu casaco. Esqueci o tênis. Ou minha carteira ficou lá. Não, minha coleção de figurinhas da Copa. Como que eu vou sair sem isso? Tudo vira supérfluo quando você lida com um atentado à sua própria vida. Nós precisamos, a consciência da morte à nossa volta, precisa fazer com que a gente reavalie as nossas prioridades. Onde está o meu coração? O que tem constituído para mim reino? Qual a definição de reino na minha vida? Onde estão os teus valores? Cadê? Cadê o teu coração? No que é que você tem posto ele? No dinheiro, no prazer? Será que é preciso que Deus te aproxime da morte mais ainda para que você perceba que você já possui a vida eterna e viva por ela? Será que Deus precisa fazer isso comigo e com você para que tenhamos essa consciência? É verdade que Satanás procurou mostrar para Jesus um outro reino. E não é desse reino que eu estou falando. Olha para o horizonte, disse o diabo para Cristo. Tudo isso te darei, todas essas cidades, esse reino eu te darei, se você prostrado me adorares. Qual é o teu reino? Qual é o teu reino? Por isso, irmãos, aproveitem a presença, a ameaça da morte, para se voltar mais para Deus, para ter consciência das coisas erradas e consertá-las, para você reavaliar os seus valores e as suas prioridades, fazer como aquele ladrão da cruz fez. E Cristo, já terminando, no versículo 43, ele dá um desfecho a essa história. Porque se você tiver suas prioridades corretas, consciência do pecado, daquilo que desagrada a Deus, se você se aproximar de Deus com um coração sincero, com certeza Cristo vai se voltar para você. Jesus fala 3 coisas: um momento, a companhia e um lugar. Ele diz para o ladrão da cruz: você estará hoje comigo no paraíso. Um aspecto aqui a ser destacado é que o ladrão pergunta por reino e Jesus responde por paraíso. Os termos não são os mesmos. Talvez até mesmo porque aquele ladrão nunca tivesse uma
uma consciência profunda das suas reais necessidades. E como isso é verdade conosco, irmãos. Como é verdade, como muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que de fato nós desejamos lá no fundo. Nós lemos aqui, o presbítero Newton leu 1 Coríntios, diz assim que estes homens, mesmo condenados, mesmo na desgraça, olham para a mensagem da cruz e dizem que é loucura. Nem no momento de maior calamidade das suas vidas conseguem enxergar que Cristo, a mensagem da cruz, a salvação em Cristo é aquilo que de fato eles precisam, é a solução para os seus problemas. Não existe, nem nessa hora eles acham que é loucura. E aqui nós temos um dos ladrões da cruz que diz exatamente isso. Ele vive assim, é loucura. Você está falando que é Salvador, salva a ti mesmo. Se você é rei, salva a ti mesmo e salva nós também. Jesus está dando exatamente aquilo que você precisa. Ele não está dando aquilo que você quer. Ele está dando aquilo que você precisa. O ladrão pergunta por reino e Jesus responde por paraíso. É verdade que o paraíso é o reino de Deus, mas naquele momento ele precisava entender a diferença, porque ele lutava por um reino, ele lutava por Israel, pela libertação daquele povo, mas não é nada disso que Jesus está falando. Ele está falando de um outro plano, de uma outra vida, ele está falando da eternidade. Paraíso significa jardim perfeito e de paz, sem morte, sem pecados, sem injustiça, sem dominação, no sentido de que homens injustos te levam à escravidão. Jesus responde pelo paraíso perfeito, o jardim do Shalom, o jardim da paz. Se a violência nos cerca, Cristo vem nos trazer a promessa do lugar da paz. É tudo isso que a gente precisa, tudo isso. É só isso no final das contas. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de prazeres mundanos, eu preciso de um lugar de paz. Você precisa disso. E talvez você nem saiba, nem ligue, mas é disso que você precisa. Sabe do que você precisa de mais? Está em boa companhia. Jesus falou assim, agora você vai estar comigo. Não despreze essa companhia. Jesus Cristo não só disse que deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas como Jesus Cristo também disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença é confortadora. Nós brasileiros somos muito mesquinhos, muito mesquinhos. Nós só pensamos em nós. Sabe, irmãos, tem muitos povos generosos por aí. Pessoas que desejam o bem. O Samir estava me falando esses dias de quando ele estava lá na Suíça e um membro da igreja do Alê falou para ele assim, então, vocês estão com a mala muito cheia? E o Samir falou, pastor, nessa hora logo pensei, vão querer pedir para trazer muamba para o Brasil. E eu já fiquei assim, né? Aí a pessoa disse, não, que eu comprei um monte de chocolate, eu queria dar para suas crianças, para vocês levarem. E por isso que estou perguntando se está muito cheia a mala de vocês. Como quebra as pernas, não é? Todos nós somos assim, a gente está sempre preparado para ser enganado a qualquer momento. Não é verdade? Está sempre preparado para ser passado para trás. E você fica então com as orelhas em pé, assim, atento, como se qualquer coisa ruim, como se qualquer um que estivesse à sua volta fosse uma ameaça. Você está no ponto de ônibus, a pessoa pode ser uma ameaça. Você está no trânsito, o motoqueiro parado do lado é uma ameaça. Qualquer um é uma ameaça. A presença de Cristo não tem ameaças, pelo menos não para aqueles que são salvos para Ele. Ele é bênção, a companhia dele traz salvação, e para aqueles que vivem em retidão, traz paz, traz alegria, traz segurança. Segurança.
quem está com Cristo não vive só. Vários cânticos falam sobre isso. Ele é o meu amigo. Cristo é meu amigo. Deus nos criou para isso. E não é à toa que no jardim do Éden, no final da tarde, Deus se fazia presente em figura humana e conversava com o ser humano. Habitava com ele. Estava junto. E é isso que nós teremos de novo no paraíso. A presença de Deus em Cristo. A segunda pessoa da Trindade, convivendo conosco. Tabernaculando conosco, é um termo bíblico. Tabernacular, conviver junto na mesma casa. Isso vai voltar a acontecer. E o terceiro e último aspecto dessa conclusão, Jesus Cristo vai ser no paraíso, vai ser comigo e vai ser hoje. Se você tem alguma dúvida para onde foi Jesus após a morte, agora você não tem mais. Tem gente que acha que Jesus foi para o inferno, fazer isso, fazer aquilo. Ele diz para onde ele foi. Para o paraíso, naquele mesmo dia. Isso nos dá ideia, irmãos, de certeza, dá ideia de conforto absoluto para a nossa alma. Tem gente que acha que vai haver um sono, você vai morrer e você vai dormir até Jesus voltar. Jesus não está dizendo isso, ao contrário, você vai estar hoje comigo no paraíso. Que grande conforto que é isso para nós, irmãos, e como isso deve mudar a nossa vida. Um homem que se encontrou com Cristo em face da morte. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, aliás, faz algum tempo aqui na nossa igreja mesmo, no culto das 7 palavras, se não me engano foi o reverendo Edson Dias, da Igreja Nova Canaã. O ladrão da cruz não se arrependeu no último momento. Ele se arrependeu na primeira oportunidade. Isso faz todo sentido, não faz? Foi a primeira oportunidade. Pode ter sido no último momento, mas foi a primeira oportunidade de encontro com Cristo que ele teve. Diante da morte, houve vida em abundância, sendo emanada do nosso Salvador. Diz um dos relatos que após Jesus haver morrido, um dos soldados rasgou o lado de Cristo e dele saiu sangue e a água. Talvez isso seja uma metáfora bonita de quando Jesus Cristo disse de quem tem sede vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo, no último momento, sofreu sede para que nós pudéssemos ser saciados. Que Deus, então, encarando a cada dia a sensação de morte, nos dê o conforto da vida eterna e que isso mude toda a nossa avaliação, toda a nossa vida. Foi isso que aconteceu quando pessoas se encontraram com Cristo. A mulher samaritana, Nicodemos, a mulher adúltera, Zaqueu, tantos exemplos que a gente tem, Maria Madalena, pessoas que se encontraram com Cristo e a sua vida virada do avesso para melhor. Perto da morte, que vivamos com ainda mais intensidade a vida eterna que recebemos em Cristo. Amém?